Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso curso de Lógica de Programação. Vamos falar desta vez sobre a recursividade. Vamos lá. Bom, o que é uma função recursiva? Que provavelmente você já deve ter ouvido falar nos seus estudos de lógica. Uma função recursiva é uma função que chama a si mesmo durante a sua execução. Então, para a função resolver o problema que ela precisa resolver, ela lança a mão de chamadas a si própria, tá? Para resolver partes mais simples daquele problema até que o problema seja inteiramente resolvido. Tá? Existem funções que utilizam a recursão direta, quando ela chama a si própria diretamente, mas também a recursão pode ser indireta, quando a função chama a si própria por meio de outra função. É um pouco complicado esse assunto de recursividade. Nesse vídeo eu vou falar a respeito do básico de recursividade, dar alguns exemplos, mas você já tem que ter em mente desde o início que é um assunto para o qual você vai ter que ter bastante prática até conseguir entender a fundo do que se trata. Tá? Bom, as funções recursivas resolvem o problema então fazendo uma divisão do problema que elas têm que resolver em duas partes, ou em dois casos. O caso geral e o caso base. Tá? O caso geral é o caso mais completo, por assim dizer, do problema, ou o problema em si, ou partes mais simplificadas do problema, mas que ainda não são a resolução final, e o caso base é uma forma do problema que tem uma resposta direta, que a função recursiva vai utilizar para poder resolver os casos gerais. Muito bem. Então como é que funciona a recursão? A função recursiva ela vai ser invocada para resolver um problema, por exemplo, fazer um cálculo matemático específico. A função ela não consegue resolver diretamente esse cálculo, mas ela consegue resolver uma versão bem simplificada daquele cálculo, que a gente vai chamar de caso base. Tá? Então, quando a função é chamada com o caso base, ela te dá a resposta do problema imediatamente. Quando ela é chamada com o caso geral, ela vai ter que dividir esse caso geral em casos mais simples até chegar no caso base. E aí ela tem o resultado final imediatamente e pode, utilizando esse resultado, resolver os casos intermediários até resolver o problema completo. Tá? Então, quando a função é invocada com um problema mais complexo, ela vai dividir em duas partes conceituais, por assim dizer. O tal do caso base e o caso geral, que é o caso que ela não sabe resolver diretamente. Para que a recursão, a recursividade funcione, a parte que ela não sabe resolver tem que se parecer com o problema original, tá? Mas sempre ligeiramente mais simples. Então se trata de uma técnica na qual a função ela vai simplificando o problema em passos até que ele seja facilmente resolvível. E aí, a partir daquela informação, daquele dado que ela consegue obter, ela vai chegar até a resposta inicial do seu problema. Para isso a função chama a si própria. Então quem é que resolve as partes intermediárias? A própria função que você invocou. A gente chama esses passos intermediários de passos recursivos, tá? Que vão sendo sempre executados automaticamente em uma versão mais simples do problema que você quer resolver. Então você tem algo muito complexo, você divide em partes mais simples para poder resolver, tá? Até chegar no tal do caso base. Como a função sabe resolver o caso base, e isso é importante, você vai ter que determinar qual é o caso base na hora de criar a função. Então o resultado do caso base é retornado para as funções que chamaram esse caso recursivamente, daí a palavra recursivo, tá? Até chegar no final, que na verdade é o início da chamada da função. Ela vai poder te retornar o resultado final, que é o problema resolvido. Basicamente é isso que você está vendo aqui. A gente vai ter um problema para resolver. Esse problema ele vai se transformar num problema um pouquinho mais simples, depois um pouquinho mais simples, um pouquinho mais simples, quantas vezes forem necessários, até chegar no tal do caso base. O caso base tem a resposta de pronto, que vai ser retornada para o probleminha que era um pouquinho mais simples, que então vai ser resolvido, e a resolução desse problema é retornada para o problema que era um pouquinho menos simples, que vai ser resolvido até chegar no problema inicial. E esse problema então ele é totalmente resolvido, graças à recursão. E usando a mesma função para todos. Tá? A mesma função que age no problema inicial é a que age no caso base e em todas as etapas intermediárias. Bom, parece meio estranho, né? Esoterismo? Não. Tá? É algo que você tem que praticar bastante, como eu falei no começo do vídeo, para conseguir entender. Tem que prestar atenção, tem que praticar, tem que pensar,
porque é uma técnica realmente um pouco difícil. Quando eu fiz faculdade de análise de sistemas, eu tive essa matéria de recursão, uma disciplina chamada estruturas de dados. E o professor falava pra gente, no início, pra gente não se preocupar muito em entender o que estava acontecendo e simplesmente fazer, tentar criar o algoritmo, porque ele iria funcionar. E em algum momento a gente ia acabar entendendo, ou seja, ia cair a ficha de como funcionava aquilo. Tá? Isso é verdade realmente para a recursividade. E para isso a gente tem que praticar. E a gente vai praticar criando aqui um algoritmo para um exemplo clássico que a gente costuma utilizar no ensino de recursividade, que é o fatorial. Fatorial é uma função matemática, tá? Que é dada por uma fórmula bem simples. N fatorial, onde n é o número do qual você quer calcular o fatorial, ele é igual ao próprio valor de n, multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, e assim sucessivamente até chegar em 1. Tá? Então, por exemplo, se n é igual a 3, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Se o n é igual a 10, fatorial de 10, então o fatorial vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar em 1. Sendo que 1 fatorial e 0 fatorial são iguais a 1, tá? Por convenção. Então, assim, 5 fatorial seria igual a 5 vezes 4, que é o antecessor, vezes 3, que é o antecessor, vezes 2, vezes 1. E eu paro em 1, que é igual a 120. Veja que interessante. O fatorial é uma sequência de operações que são semelhantes. É a multiplicação de um número pelo seu antecessor. Então, quando eu digo que 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, na verdade eu estou dizendo que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. E 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. E assim sucessivamente. Ou seja, é a mesma operação sendo repetida. Tá? Só que cada vez mais simples. Olha que interessante. A gente parte de um caso mais complexo, que é o 5 fatorial, até chegar no caso base, quando o número aqui é 1. Por quê? Porque para 1 fatorial a gente já tem a resposta. A gente sabe que é igual a 1. Então a gente tem o caso geral, os casos mais simplificados e o caso base. O fatorial é perfeito para a gente trabalhar com recursão. E a gente vai fazer então um algoritmo recursivo utilizando o fatorial, que vai trabalhar mais ou menos assim. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. E o 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1 fatorial, que é igual a 1. E aí, esse 1 ele retorna no cálculo, sendo multiplicado por 2, é igual a 2, que retorna para a função intermediária, vezes 3 igual a 6, que retorna, vezes 4 igual a 24, que retorna para o último caso, o caso base, o caso geral inicial, que é 5 vezes 24 igual a 120. Então o fatorial de 5 é 120. Vamos fazer isso aqui, só que é na forma de um código, utilizando o português estruturado. Que é esse código aqui, o fatorial recursivo, que eu vou abrir aqui no Visual G, para a gente ver o programa em funcionamento e entender como é que ele é criado. Então, recursividade fatorial. É esse cara aqui. Bom, o que eu vou precisar para fazer esse programinha do fatorial? Eu vou precisar de uma variável do tipo inteira, que eu chamei de valor, tá? Que é o valor que o usuário vai digitar. Então eu vou poder digitar um valor para calcular o fatorial daquele valor recursivamente. Eu vou precisar criar uma função, então eu vou criar uma função à parte para isso, para deixar encapsulado esse código todo, e depois, lá no corpo principal do programa, eu simplesmente digito o número, coloco na variável valor e passo a variável valor para a função fatorial. Eu chamo fatorial valor e ele vai calcular para mim. Como que é feito o cálculo? Então está aqui o nosso código da função fatorial. O nome da função é fatorial, ela recebe como entrada um valor x do tipo inteiro e retorna um valor inteiro também. Se você não está familiarizado com esse esquema de criar funções, eu recomendo que você assista ao nosso vídeo de funções e o vídeo de procedimentos para entender o que a gente está fazendo aqui. Ou, se preferir, simplesmente coloque esse código aqui da função diretamente no início do programa, no programa principal. Tá? Mas ele vai fazer a função. Então a função fatorial recebe o inteiro e devolve o inteiro. Não precisamos declarar nenhuma variável aqui para essa função. E eu simplesmente faço assim.
Início do programa da função. Se o valor de x fornecido for menor ou igual a 1, então retorne 1. Esse é o caso base. X menor ou igual a 1, ou seja, se for 1 ou se for 0, pum, retorne 1. Está aí o nosso caso base. Já sabemos qual é o fatorial. Se não, se for digitado um outro valor maior do que 1, a gente vai mandar ele retornar esse x multiplicado pelo fatorial de x menos 1. Quem é x menos 1? É o antecessor. Então, por exemplo, se for digitado o valor 2, ele vai retornar 2 vezes o fatorial de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. O fatorial de 1 é 1. Ele é retornado aqui. Então esse 1 é retornado e vai ser multiplicado pelo valor de x. Ele é retornado por quem? Por esta função. É uma função chamando ela própria. E aí o retorno da função mais interna vai alimentar a função mais externa. Tá? Se a gente pensar dessa forma. Se x for igual a 4, mesma coisa. É 4 vezes fatorial de 4 menos 1, que é 3. Por acaso o fatorial de 3 é a mesma coisa que o fatorial de 3 vezes 2 fatorial. Né? Aliás, 3 vezes 2 fatorial. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1 fatorial. O fatorial de 1 é 1. E aí o valor vai sendo retornado função por função, desde a mais interna até a mais externa, até retornar o valor do fatorial calculado. Olha que interessante. Bom, vamos ver se funciona então. Eu vou executar, eu vou rodar o meu algoritmo. Está aqui. Entre com um número. Vamos colocar o número 5, para o qual a gente já sabe qual é o valor do fatorial. Enter. Fatorial 120. Perfeito. Vamos calcular um fatorial de número maior? Vamos supor o fatorial de 9. 362.880. O número vai ficando grande. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Então vimos como criar uma função para calcular fatorial de forma recursiva. Veja que ela fica bem simples. A função em si é só um condicional C que verifica se o número é menor ou igual a 1 e retorna 1, ou então chama a função de novo para calcular o fatorial, né, do próprio número. Vamos ver um outro exemplo. Vamos fazer agora uma série de Fibonacci de forma recursiva. A série de Fibonacci é uma série numérica que inicia com 0 e 1, sempre 0 e 1, e depois cada número subsequente é a soma dos números anteriores, de dois números anteriores. Então ela começa com 0 e 1, o próximo número é 0 mais 1, que é igual a 1, o próximo número é 1 mais 1, que é igual a 2, o próximo 1 mais 2, que é igual a 3, e você já pegou a ideia, né? Assim sucessivamente. Aqui no canal da Boston a gente tem um vídeo onde a gente resolve a série de Fibonacci de forma convencional, de forma iterativa, sem usar recursão. Eu recomendo até que você assista esse vídeo depois para poder comparar os códigos, a mesma coisa para o fatorial. Bom, a gente vai criar um algoritmo que permite calcular qualquer número na série de Fibonacci. Por exemplo, o quinto, o oitavo ou o milésimo número na série de Fibonacci. Você só fala qual é a posição que você quer e ele te fala qual é o número dentro da série. Tá? Então, a gente vai utilizar um Fibonacci recursivo para isso. Como é que funciona? A série de Fibonacci ela pode ser definida assim. Fibonacci de 0 igual a 0, Fibonacci de 1 igual a 1. É só a gente olhar na série. O Fibonacci número 0 é 0 e o Fibonacci número 1 é 1. Fibonacci número 2, 3, 4 são os subsequentes, são os que a gente vai ter que calcular utilizando a fórmula. E a fórmula é Fibonacci de um número qualquer n é Fibonacci do anterior menos o do antecessor. Né? Por quê? Porque o Fibonacci é a soma dos dois números antecessores. Então, Fibonacci do anterior mais o Fibonacci do antecessor. Muito bom. Também perfeito para um algoritmo recursivo. Veja que nós temos dois casos aqui, casos base, a gente pode ter mais de um caso base. E o caso geral, que é essa fórmula. Então a gente pode aplicar isso dentro de um algoritmo recursivo. Uma sequência de operações semelhantes de somas. Vamos criar esse algoritmo então. Onde é que está o meu Visual G? Aqui. Fibonacci. Tá aí. Para isso eu vou precisar de uma variável que eu chamei num inteiro, que é só para receber o número da posição que eu vou digitar, para saber qual é o Fibonacci daquele número. E aí eu declaro e crio a função de Fibonacci e depois eu chamo no programa principal, igualzinho eu fiz com o fatorial. Tá? E como é que ficou a função de Fibonacci? Bem simples.
A função vai chamar Fibonacci, vai receber um número inteiro x e devolve também o inteiro. Não preciso de nenhuma variável para ela. Eu simplesmente vou criar o meu caso base com uma função c. Se x igual a 0 ou se x for igual a 1, então retornamos o próprio x. A posição 0 é 0, a posição 1 é 1, lembra disso? Então, quando x for 0, retorna 0, quando x for 1, retorna 1, acabou o Fibonacci aí. Caso contrário, se for digitado um número maior do que esse, a gente vai retornar o Fibonacci de x menos 1 mais o Fibonacci de x menos 2, ou seja, a soma dos antecessores do número. E aí o Fibonacci é invocado de novo, né, para verificar os números, e ele vai ser invocado várias vezes até chegar no caso base, quando ele vai retornar 0 ou 1 e depois vai alimentando as funções mais externas, por assim dizer, até chegar na função principal, que é o número que você quer calcular. Tá? E fim C. Acabou. Veja que simplesinho ficou, tá? Para a gente fazer a função recursiva. Então eu vou testá-la. Vamos rodar o algoritmo. Vamos calcular o Fibonacci número 3. É 2. Tá? Então o Fibonacci número 3 é 2. 0, 1, 2, 3. Exato. É 3 o valor. Lembra que é 0, 1, 1, 2. Então tá aí. O terceiro número é o 2. Tá? Conforme a gente viu na nossa série. A gente pode até olhar de volta aqui só para você entender direitinho o que significa a posição. Fibonacci 0, Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3. É o número 2. Exatamente como a nossa funçãozinha calculou. Tá? Dá para fazer isso com um número maior também. Por exemplo, o Fibonacci de, vamos supor, de 15. O 15º Fibonacci, começando a contar a partir do 0. É 610. Tá? E assim sucessivamente. Tranquilos? Então nós vimos dois exemplos de funções recursivas e uma definição aí um pouco esotérica da coisa, mas eu queria que tenha dado para entender mais ou menos como é que funciona essa ideia da recursividade. Tá? Em outros vídeos aqui na continuação do nosso curso de lógica eu vou resolver outros problemas um pouquinho mais complexos também de forma recursiva e aí vai ficando um pouco mais simples para vocês entenderem do que se trata. Tá? Mas de qualquer forma, tentem fazer sozinhos esses dois algoritmos do Fibonacci fatorial usando essa ideia da recursividade. Tá? Porque realmente é um conceito um pouco mais complexo em relação aos demais que a gente já viu nesse curso, os conceitos de repetição, condicional, arrays, etc. A recursividade é um pouquinho mais esotérico mesmo. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamentos, se você não se inscreveu ainda, e também para visitar o nosso website, que é o www.bostontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boston Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.